Houve uma grande campanha internacional para tentar comprovar e fazer com que outros países aderissem à ideia mentirosa de que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa e estava caminhando na direção de produzir uma bomba nuclear. Não, e rolavam uns hoax, né? Rolavam umas mentiras que acharam pó químico perto de uma fábrica XPTO. Cara, tinha imagem de satélite falseta mostrando estilo de arma química. O caralho, era tudo mentira, meu irmão. Exatamente. E os Estados Unidos, o governo americano, sabia que isso era mentira, cara. Sabia, e por muito tempo isso foi também papo de Alex Jones, papo de conspiradores, papo de maluco, não sei o quê. E aí, não muito tempo atrás, provaram que era verdade. Foi manipulado, foi mexido. Por quê? Foi pré-pandemia, né? Que foi escrutinado. Na verdade, né? o que eles tentaram fazer aqui foi o seguinte: foi pegar a sinergia que tinha em razão do 11 de setembro. E resolver no Oriente Médio toda a política externa maluca que eles achavam, porque os Estados Unidos sempre foi um esmerdalhador de política externa, resolver as situações que eles achavam que tinham deixado pela metade, entre elas a Guerra do Iraque, a Primeira Guerra do Iraque. A Primeira Guerra do Iraque. Dos anos 90, que eles 96, retomaram né? Kuwait. Exatamente. Desert Storm. Não, 96 nada, 91, 92. Desert Storm. 90, 91, 92. 96? Não, foi bem antes. Por que você botou óculos? Porque o bagulho ficou sério. Estão no deserto, pô. Na verdade é isso. Tempestade no deserto. Operação Tempestade. Um dos nomes mais legais da operação. Rapaz, não foi lá que eles lançaram o Hammer, aquele carrão maneiro? Foi nessa ou foi na de 2003? Não lembro, acho que foi bem depois. Hein? Eu acho que foi depois. Eu lembro na televisão os helicópteros Apache. Esse é esse. A Guerra do Golfo. Essa é dos Apache. Me lembro da abertura dessa guerra. Tava na Tinha abertura na televisão? Tinha tinha até trilha sonora, cara. Cara, tu lembra dos cortes ao vivo que a Globo fazia? Que entrava um barril de petróleo com uma baioneta saindo de dentro da parada. Nossa, era cafona num nível cafona absurdo. A Guerra do Golfo, ela é referência, um case, de certa maneira, na comunicação, porque ela foi a primeira guerra televisionada de uma forma assim... A Segunda Guerra também foi. Mas era pelas notícias de cinema. Exatamente. Aqui tinha todo quase que um entretenimento. A gente né? Eu acho que o grande diferencial da primeira Desert Storm foi o seguinte: na primeira guerra no Iraque, né, na Operação Desert Storm, que foi conhecida pra gente na época como Guerra do Golfo, foi o seguinte: era mostrado para nós como uma guerra tática muito limpa, sem casualidades civis. Aonde você tinha uma série de armas inteligentes que acertavam em pontos estratégicos, como, por exemplo, usinas de energia e quartéis militares, onde não havia nenhum tipo de derramamento de sangue desnecessário, sendo que, obviamente, desnecessário, que ainda assim é um conceito horroroso, mas assim... a não ser por alvos militares e estratégicos, táticos específicos. O que foi, na verdade, obviamente, mais uma mentira. Mais uma mentira contada, que a gente sabe, mas foi muito por isso também que lá existiam muitos repórteres realmente no front. Lá, tipo, com explosões acontecendo muito, muito perto deles, assim. Então foi uma guerra cinematográfica, realmente, em termos de cobertura televisiva. Tem outras duas coisas que eu acho que são dignas de nota em relação a essa guerra. Estamos falando da Guerra do Golfo. A gente voltou um pouquinho para... Nos anos 90 ainda. Irã, Iraque e tal. Que acabou dessa forma com a recuperação do Kuwait, mas não com a derrocada do Saddam Hussein, que só foi feita depois com essa desculpa das armas químicas e, de destruição em massa. Mas vamos lá. Primeiro ponto que eu acho interessante foi a primeira ocasião em que você tinha imagens na televisão que eram produzidas pelos próprios mísseis em direção aos alvos. Caraca. Uma outra coisa interessante no recuo das tropas do Saddam Hussein, à medida que elas iam deixando o Kuwait, houve o incendiar dos poços de petróleo. Nossa, lembro. Também icônico, foi uma imagem assim, icônica para quem viveu naquela época, que eram essas colunas de fogo gigantescas brotando do deserto, assim, cara, chovendo óleo queimado, sabe? Imagem de inferno dantesco. São imagens que estão na nossa geração de uma forma muito... que levaram, inclusive, anos para serem apagadas, porque a galera não tinha nem noção de como apagar, aquilo não dava pra chegar perto. Exato. Desses postos era doido.
Agora, qual foi o resultado dessa mentira? Mentira tem consequências, Rafael. Temos os números aqui, ó. Infelizmente, ao contrário do ditado, nem sempre a mentira tem perna curta. Às vezes a mentira tem pernas longas o suficiente para causar consequências. E as consequências aqui foram funestas. A consequência é que você teve uma guerra baseada numa mentira e que teve casualidades dos dois lados. Obviamente, entre os americanos, essas casualidades foram razoavelmente baixas quando você compara elas à população civil do Iraque. Fala os números aqui que a gente tem. Cadê os números aqui? Estimativa americana que é mais acurada, porque tem como você medir o nome dos caras. Você acha? Americana, sim. Dos soldados americanos. Dos soldados, tá. Achei que fosse o geral. Vamos lá. Soldados americanos. 4.431 mortes, inclusive mortos em ação ou, por exemplo, fogo amigo, etc. Sim. 31.994 pessoas feridas ou desaparecidas em ação, o famoso MIA, né? Missed in Action. É o soldado americano, né? Ou aliado. Desapareceu, que ninguém sabe onde foi parar. Ou ficou ferido, decepou a mão, agora, perna. Eu queria fazer uma rápida disclaimer aqui. Dizem que as prostitutas vendem o corpo. Quem vende o corpo, na verdade, é o soldado, a prostituta aluga. O soldado vende o corpo e às vezes tem que entregar. Então, quando você considera 4.000 soldados mortos, eles sabiam desde o início que eles poderiam, com o trabalho de ser um soldado para o governo, encontrarem a sua morte. Eu acho particularmente cruel o fato de que 186.901 pessoas, a 296 morreram. Essa estimativa. É uma estimativa entre 186.901 a 210.296 pessoas morreram sem ter nada a ver com isso. Gente como eu e você, civis. Essa é a estimativa dos civis, exatamente. Não são dos guerrilheiros. Não tem. Aqui está tentando medir, na medida do possível, as perdas. Sabe o que vai acontecer civilians para os Estados Unidos como represália disso? Nada. Daqui 50 anos, eles chegam lá e falam... Pois foi mal. Outra administração? Desculpa. Vai falar desculpa? Foi mal. Mas aí vai ser um presidente de IA. Tu não acha que vai ser um presidente de IA, não? Vai. Eu acho. Espero que a IA seja mais humana do que os humanos são com eles próprios. Porque 210 mil pessoas mortas sem nada a ver com isso, por causa de uma mentira, é foda. Lies.